Olá, meu nome é Henrico, esse é o primeiro vídeo do meu canal. Aqui eu pretendo trazer vídeos sobre física, química e matemática. Aqui eu vou trazer uma playlist desde o início da física até a física moderna. E não sou uma pessoa de ficar enrolando muito, então vamos começar já. O que é a física? A física é a ciência que estuda os fenômenos da natureza, o que causa eles e como que eles se comportam, como que eles funcionam, como calcular eles, como prever eles. E, por exemplo, a bomba de hidrogênio é a física moderna que estuda o fenômeno da fusão nuclear, que é o funcionamento dela. Ou acender uma lâmpada, por exemplo, é a elerodinâmica, que estuda o fenômeno disso, que é a corrente elétrica. O magnetismo, que é a atração de ímãs. E por aí vai. E para começar a estudar física, a gente tem que ter alguns conceitos muito bem presos na nossa cabeça, muito bem fixados. O primeiro deles que eu vou apresentar para vocês é grandezas físicas. Grandezas físicas. E a gente tem que ter em mente que grandeza física é diferente de uma unidade de medida. O que é uma grandeza física? É algo que pode ser quantizável, que pode ser contado. Por exemplo, o comprimento. O comprimento é a grandeza física mais clássica que existe. Comprimento. Ela pode ser medida em unidades de medidas chamadas métricos, por exemplo. Então, a unidade de medida seria o que se usa para medir uma grandeza física. Entenderam? Outro exemplo, temperatura, que é o grau de agitação médio das partículas de um sistema. Temperatura é a grandeza física. A unidade de medida que mede a temperatura seria o grau Fahrenheit, o grau Celsius, o Kelvin. Kelvin não tem grau, cuidado, que ele é absoluto. E o que seria uma medição de uma grandeza física? Seria quantos múltiplos de uma unidade de medida tem nessa grandeza física no momento que a gente quer medir. Por exemplo, uma régua, a gente está medindo o comprimento dela. Que a gente deu o exemplo anterior. A régua, a grandeza física que a gente quer medir é o comprimento. A régua tem 30 centímetros, por exemplo. Significa que é 30 vezes 1 centímetro, que é a unidade de medida que a gente está usando. Perfeito. Estabelecido essa diferença entre grandeza física e unidade de medida, a gente já pode ir para o próximo tópico. Mas antes eu vou contar uma história para vocês. A origem dessas unidades de medidas. Na antiguidade, não tão antigo assim, um século, 2 séculos atrás, cada região ainda tinha suas unidades de medidas para medir grandezas físicas iguais. Por exemplo, grandeza física, o comprimento é igual em qualquer lugar. Mas as unidades que a gente usava para medir eles eram diferentes de uma região para outra. Como na Inglaterra, era muito comum, ainda é, né, o uso de jardas, polegadas e milhas, pés. Uma jarda, na época, era a distância entre a ponta do nariz do rei até o polegar dele com o braço esticado. O pé era o comprimento do pé do rei, a polegada era mais ou menos a largura da unha do rei, mas tinha um problema nisso. Quando o rei morria, o próximo assumia e as unidades mudavam. E também isso não é fixo, ou seja, já mudava aí, não era uma unidade fixa. E também tinha outro problema, porque nem todo mundo tem os corpos na mesma dimensão, né? O meu braço não mede o mesmo tamanho do braço de tal pessoa, tal fulano por aí. Então não era uma unidade muito boa. Hoje em dia se usa ainda, por exemplo, jardas, polegadas, milhas, mas são fixadas. Hoje em dia são bem fixadas, então pode-se usar para medir. E agora a gente vem para o SI. O SI ele foi criado na França com a intenção de unificar todas as medidas, né? Fazer todo mundo usar somente um tipo de medida, um sistema de medidas, para facilitar os cálculos, evitar erros. Aí surgiu o Sistema Internacional de Medidas, apelidado somente como SI. Ele surgiu na França, século XIX e tal, como por exemplo o metro. O metro ele foi definido como 1/10 de 1 milionésimo da distância que liga o Polo Norte, o arco, né?
que liga o Polo Norte ao Equador, passando pelo meridiano de Paris. Seria a mesma coisa que 1 sobre 10 a 7, um número extremamente pequeno, comparado com o arco que a gente tem. Perfeito. Então, essa foi a origem do métrico. No caso, por exemplo, o quilograma também, que é a unidade de medida oficial do SI, que mede a grandeza massa. Ela surgiu como se fosse, eu esqueci o nome, mas é um cilindro, não um cilindro, uma cúpula, parece uma cúpula de platina e irídio, que aquilo dali, o peso, a massa daquilo dali foi definida como sendo 1 quilo. Não confundam massa com peso, a gente vai entrar nesse assunto mais para frente. A massa daquele recipiente, né, de platina e irídio era 1 quilo. Mas ao passar do tempo, algumas pequenas mudanças ocorrem, né, nas distâncias, também no peso, né, poeira, decomposição, radiação, tem várias coisas. Então vai alterando a partir do tempo. E pequenos erros também, né, podem causar isso. Então eles decidiram definir as grandezas em função de constantes, de coisas que nunca mudam e nunca vão mudar. Aí eles começaram a definir as grandezas do SI em função de constantes. Trouxe aqui uma tabela para vocês com essas grandezas. O metro, por exemplo, foi definido com base na constante da velocidade da luz, que é uma constante. O quilo também. A eficácia luminosa, o cândela, o mol, o Kelvin. O ampere, toma cuidado que a carga no SI não é medir a função. A unidade de medida da carga elétrica, a carga elétrica seria uma grandeza. A unidade de medida dela no SI não seria o coulomb, né? Seria o ampere. O segundo, que é de tempo, metro de comprimento, que a gente já viu. E essas são as 7 grandezas que são grandezas definidas, grandezas fundamentais. E todas as outras grandezas são múltiplos dessas grandezas. São misturas dessas grandezas. Por exemplo, a grandeza velocidade. Desculpa. Velocidade. Ela é uma mistura das grandezas comprimento e o tempo. Então, comprimento por tempo é a grandeza velocidade, como por exemplo metros por segundo. Seria comprimento pelo tempo, e as unidades de medidas que a gente usa, o metro e o segundo. Poderia ser quilômetro por hora, outro comprimento sobre tempo, mas em unidades diferentes, unidades de medidas diferentes. Outras também, por exemplo, força. Força é medida em newtons, mas newton não é uma grandeza fundamental, é uma derivada. Uma grandeza derivada de outras duas. Newton é definido como uma grandeza derivada da massa e a aceleração. E a massa e a aceleração no SI possuem unidades como quilograma e a aceleração metro por segundo ao quadrado. Essas são as unidades. O trabalho também, por exemplo, o Joule, né, que vem da definição de trabalho, o Joule é dado como Newton por metro. O Newton a gente sabe que é isso daqui, então a gente passa isso daqui. Então o Joule é definido como quilograma metro quadrado por segundo quadrado, né? E essa é a unidade dele. E daí que vem. E a gente entra também em uma outra história de prefixos. Quando a gente quer alterar, por exemplo, a gente mede em metros, mas para uma régua, por exemplo, um metro não é tão adequado. Aí a gente transforma em centímetros. 0,3 metros ou 30 centímetros, que é a mesma coisa. Uma centésima parte de 1 metro. O milímetro, que é a milésima parte de 1 metro. O micrômetro, que é a milionésima parte de 1 metro. Você pode ver que esses prefixos funcionam como se fosse 10 elevado a alguma coisa, né? Por isso que se usa mi vezes m.
Nanômetro, N vezes Mzinho, 10 a menos 9. Picométrico, que é para átomos, P vezes 10 a metro, seria 10 a menos 12 metros. Seria um múltiplo também, querendo ou não. E isso são prefixos, mas para coisas grandes também tem o quilômetro, que é 10 a terceira. Quilômetro, que seria 10 a terceira metros. Quilograma, 10 a terceira gramas. E por aí vai. E isso é tudo por hoje, né? Uma aula bem básica, somente teoria, praticamente nem cálculo teve. É uma introdução à física, alguns conceitos que você deve ter na sua cabeça para iniciar o seu estudo em física. E por isso é hoje, por isso é tudo, por hoje é tudo. E na próxima aula a gente vai ver sobre grandezas vetoriais escalares. A gente vai começar um pouquinho de cálculo. Cálculo, eu digo fazer conta, não cálculo diferencial integral. E também vai ter cálculo diferencial integral em algumas partes durante os vídeos no futuro. Mas por hoje é tudo. Tomara que vocês tenham gostado do vídeo e até!